Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o advogado e professor André Padoim Miranda e hoje nós vamos analisar a contribuição de melhoria. Este tributo contribuição de melhoria é bastante cobrado na OAB e também em concurso público. Então fique até o final desse vídeo comigo porque ele está bem interessante. Eu vou te passar todos os requisitos necessários para você gabaritar a sua questão ou de OAB ou em concurso público se cair contribuição de melhoria. E ao final eu também trago duas questões, uma da OAB e uma de concurso público para nós analisarmos e para nós gabaritarmos. Então, sem enrolação, vamos lá. Contribuição de melhoria. O primeiro requisito, o primeiro aspecto que eu quero tratar com você, observe isto porque é muito importante, são os requisitos gerais e quem pode instituir a contribuição de melhoria. Veja aqui no slide o seguinte: a previsão artigo 81 do CTN, a competência para instituir a contribuição de melhoria é uma competência comum. Se é uma competência comum, significa que a União, os estados, o município e o Distrito Federal podem instituir essa contribuição. Um ponto bem importante é que algumas questões de concurso público trazem o seguinte, que somente o município é competente para instituir, somente a União, somente o Estado. Não, todos, União, Estados, Distrito Federal e municípios são competentes para instituir a contribuição de melhoria. Segue aqui para você uma técnica de memorização para você não esquecer mais. Olha só, são os 3C. 3C. Contribuição de melhoria, né? Com é igual a competência comum. Contribuição de melhoria é igual a competência comum. Então, 3C para contribuição de melhoria. Vamos então para a parte mais importante, agora o que é mais cobrado na OAB e o que é mais cobrado também em concurso público. Vamos abordar aqui os requisitos gerais da contribuição de melhoria que está previsto lá no artigo 81 do CTN. Sobre os requisitos gerais, dois pontos são importantes. A primeira é que para o poder público, União, Estados, Distrito Federal ou município, instituir a contribuição de melhoria, é necessário uma valorização imobiliária e como segundo requisito, uma obra pública. Então não temos aqui o requisito obra particular, somente uma obra pública. Qualquer obra pública que decorra uma valorização imobiliária. Estes são os requisitos gerais bem importantes. E como limite de cobrança do poder público para o beneficiário, nós temos dois limites. Observe estes dois limites porque eles são bem importantes. Primeiro limite é o limite total. Quando nós temos uma obra pública, o poder público somente pode cobrar, de todos aqueles beneficiados as despesas realizadas. Então, se uma obra pública, construção de uma praça, por exemplo, resultou no valor aí de R$100 mil, você só pode cobrar dos beneficiários o valor de R$100 mil. Observe que o CTN fala em despesa realizada. Observação aqui, não é o valor, o preço do orçamento, e sim somente do valor total da despesa efetivamente efetivada, a despesa concreta que despendeu essa obra. E como limite individual, o poder público só pode cobrar do beneficiário a valorização que o seu imóvel teve com a obra pública. Vejamos então agora o teor do artigo 81 do CTN para ficar bem claro aí para você. Acompanhe comigo. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, entenda-se aqui competência comum, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face aos custos de, aqui os requisitos gerais, de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Se a obra pública não resultar em valorização imobiliária ali para os beneficiários, não há de ser cobrada contribuição de melhoria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
Vejamos então agora uma questão trazida pela OAB no exame 36º, cobrando aqui a contribuição de melhoria como matéria. Vamos lá. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramentos da praça central do bairro Gama, custeada com recursos próprios, no valor de R$ 500 mil. Observe esse valor aqui, ó, de R$ 500 mil. Ele é muito importante. E que promoveu uma valorização de imóveis apenas neste bairro. Informação importante também, promoveu uma valorização dos imóveis apenas em um bairro específico. Decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. O referido tributo, instituído mediante lei ordinária, isso aqui é importante também, contribuição de melhoria não exige uma lei complementar, tá? Então, contribuição de melhoria pode ser instituída mediante lei ordinária. Foi cobrado de todos os 5.000 proprietários de imóveis privados daquela cidade. Opa, aqui nós já temos uma divergência, nós já temos um erro. Se a obra pública beneficiou apenas um bairro, o poder público não pode cobrar de todos os 5.000 proprietários de imóveis da cidade, em um valor fixo de R$ 200 para cada um. José é advogado e morador do bairro Delta, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante deste cenário, a referida contribuição de melhoria, letra A, foi incorretamente instituída, pois só pode ser cobrada nos casos em que a obra pública seja exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação ou iluminação de vias públicas. Essa questão aqui, a primeira parte ela está correta, mas a segunda parte, quando fala assim exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação, isso aqui está errado, é invenção da OAB. Então, qualquer obra pública que decorra valorização é passivo de contribuição de melhoria. Alternativa B, foi corretamente instituída. Não, até aqui já está errado, pois decorre de previsão legal específica, tendo como fato gerador a obra pública realizada. Essa questão aqui, a alternativa B, está totalmente errada. Olha só, tendo como fato gerador a obra pública realizada. O fato gerador não é somente a obra pública realizada, é a obra pública e principalmente a valorização imobiliária. Letra C. Foi corretamente instituída, pois respeitou o princípio da igualdade tributária ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade. Não, aqui, essa alternativa está totalmente incorreta, muito pelo contrário. Não respeitou a igualdade tributária ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade. Lembre-se que o poder público somente poderia, neste caso, cobrar dos beneficiários, daquele bairro que foi beneficiado com a obra pública, e não para todos os 5.000 proprietários da cidade. Alternativa D, foi incorretamente instituída por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência da obra pública, até aqui perfeito, e por ter cobrado o valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Alternativa totalmente correta. Veja bem que o poder público cobrou dos 5.000 proprietários o valor de R$ 200. Em uma conta simples, 200 vezes 5.000 totaliza o valor de 1 milhão. E lembre-se que lá no começo do enunciado fala que o poder público gastou nessa obra pública 500 mil. Então isso aqui fere o limite total. Não poderia ser cobrado de todos os moradores da cidade, e sim somente daqueles beneficiários do bairro, repito. Então a alternativa correta, letra D, nos termos do artigo 81 do CTN. Vamos resolver agora uma questão que caiu em concurso público, uma questão recente aqui para auditor fiscal de tributos em 2024. Acerca do tributo conhecido como contribuição de melhoria, é correto afirmar que, letra A, é instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada. Alternativa correta, alternativa perfeita nos termos do artigo 81 do CTN. Alternativa B, é de competência exclusiva dos municípios. Não, aqui nós já temos um erro. A competência é comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios.
salvo nos casos de obras do programa de aceleração. Não, isso aqui é invenção da OAB. Letra C. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da valorização imobiliária da região por cada imóvel. Alternativa incorreta ali no meio da questão. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada não pelo rateio da valorização, mas pelo custo total da obra. E alternativa D, a base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Não, em nenhum momento o artigo 81 do CTN estabelece como base de cálculo da contribuição de melhoria o valor venal do imóvel. Tá? A base de cálculo é a valorização que o imóvel teve decorrente de obra pública. Continuando então, nós também temos o artigo 82 do CTN de suma importância para provas, OAB e concurso público. Vejamos o teor. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Já nos finalmente desse vídeo, o artigo 82, sobre o artigo 82 você deve dar uma lida ali sobre o procedimento de instituição da cobrança da contribuição de melhoria, e também eu quero chamar a atenção, até coloquei de azul, o inciso 2º, que diz o seguinte: fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Então o artigo 82 do CTN, inciso 1º, diz ali sobre a publicação de forma prévia para poder instituir a contribuição de melhoria. Então o contribuinte, o interessado, ele tem um prazo não inferior a 30 dias. Eu já vi isso aqui cair em questões de concurso público alterando esse prazo para 15, 20, 50, tá? Então fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação do interessado. E já para nós finalizarmos esse vídeo, a contribuição de melhoria é muito importante também para a OAB, tanto é que essa temática já caiu como a tese central da OAB segunda fase em Direito Tributário no exame 39. Eu vou deixar aqui para você, pause o vídeo e dê uma lida porque ele é muito importante, tá? Mas eu vou diretamente para o gabarito exigido na OAB. A OAB exigiu os seguintes gabaritos sobre esta tese, contribuição de melhoria. O tributo, ainda que tenha obedecido à anterioridade nonagesimal, associando a contribuição de melhoria com os princípios do direito tributário, a contribuição de melhoria, ela respeita a anterioridade anual e nonagesimal. Significa que a contribuição de melhoria só pode ser instituída respeitados 90 dias e também no próximo exercício financeiro. Então, o tributo, ainda que tenha obedecido à anterioridade nonagesimal, violou o princípio da anterioridade tributária do exercício financeiro seguinte, de modo que só poderia ser cobrado a partir de 1 de 2023. E como segunda tese, cobrou sobre o fato gerador. O fato gerador da contribuição de melhoria está necessariamente ligado à valorização do imóvel do contribuinte. Ora, a distância do imóvel de Pedro em relação ao local da obra, outro bairro, faz com que seu imóvel não seja valorizado em decorrência desta obra pública. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi útil aos seus conhecimentos, deixe aí nos comentários, comente se você acertaria aquelas duas questões da OAB e do concurso público, já deixa o like, manda para os seus colegas. Se você está estudando para segunda fase da OAB em Direito Tributário, esse vídeo é fundamental para você. E também se inscreva no canal para receber atualizações do direito, não só em tributário, mas em diversas áreas. Então até um próximo vídeo e até mais!